Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Será que o diabo existe? Vamos acompanhar nessa macabra história. A chave do diabo. Aquele era o último dia de Queiroz dos Anjos na prisão, mais conhecido entre os seus comparsas de crime como o Capeta, de tão ruim que ele era. Capeta caiu no crime ainda menino e havia cumprido uns bons anos de prisão antes de completar sua maioridade. Queiroz dos Anjos, vulgo Capeta, matou uma família inteira para roubar junto com seus comparsas. O crime foi tão bárbaro que repercutiu até nos meios de comunicações mais famosos do mundo. Mesmo assim, em virtude de uma legislação amena, ele conseguiu sair para cumprir o resto de sua pena em liberdade. Uma vez em liberdade, o maldoso homem, agora mais adulto do que nunca, iria tentar começar vida nova. Como se isso fosse possível. Capeta nunca gostou de trabalhar, mesmo antes de sua prisão, anos atrás. Do lado de fora da prisão, ele tentou se manter de forma comportada. Mas, com as negativas de trabalho, ele já pensava seriamente em voltar para a vida do crime. Um dia, porém, uma dessas ONG lhe conseguiu um trabalho, se bem que esse trabalho não era desses de se suspirar, mas isso já era um bom começo, pensou o ex-presidiário. Capeta teria que ficar um dia todo em um amontoado de lixo, selecionando tudo o que pudesse ser reciclado, como alumínio, ferro, vidro e plástico. O trabalho era árduo por demais. Queiroz nunca havia trabalhado tanto, nem mesmo em sua antiga prisão. Havia dias que suas mãos sangravam de tanto manusear materiais, e isso o deixava tão revoltado que volta e meia Capeta olhava para o céu e amaldiçoava a tudo e a todos, com palavras bem desagradáveis de se ouvir. Até mesmo as pessoas próximas a ele se afastavam nesses momentos, principalmente quando ele invocava o nome do próprio diabo para clamar por uma riqueza nunca vista. Dia após dia se seguia numa rotina tediosa e massacrante para o ex-detento, que volta e meia tinha pequenas crises de loucura. Um determinado dia em que Queiroz estava cansado daquela rotina, em meio àquela montanha de lixo podre, juntos com aquele mau cheiro, que nem mesmo aquela máscara que ele usava diariamente conseguia evitar. Enfurecido então, ele olhou para os céus naquele dia cinzento e tenebroso para gritar aos prantos: "Vamos lá, diabo! Se você existe, me prove e me dê sua força e também as riquezas mais belas desse mundo, já que Deus parece ter me abandonado." Alguns homens que trabalhavam por ali ao seu lado se assustaram quando viram o céu se fechar ainda mais, despejando uma chuva inesperada e rápida para alagar aquele amontoado de lixos, latas velhas, plásticos, com restos de comida, exalando um cheiro tão ruim que provocou até ânsia de vômito nos acostumados homens. Queiroz também sentiu aquele aroma podre que exalava de todo aquele lixão.
Mesmo com aquelas luvas especiais e uma máscara, aquele cheiro ainda lhe invadia as narinas. E, naquele momento, então, a ânsia de vômito também lhe incomodou. E ele começou a vomitar com aquele cheiro de carniça. De repente, em meio a tanto lixo, ele viu alguma coisa brilhar ali, no meio daquela sujeira. Sim, a ponta de um objeto que reluzia como se fosse ouro, de tanto brilho. Naquela tarde cinzenta e com toda aquela chuva que caía para espalhar ainda mais aquele cheiro de carniça. Mesmo já estafado de tanto trabalho, ele insistiu em saber o que seria aquele pequeno objeto que reluzia tanto. Assim, então, ele tocou no objeto e o puxou. Foi aí que ele tomou um daqueles sustos e ficou boquiaberto com aquela cena. Uma pequena chave que estava firmemente segura por mãos esqueléticas de um cadáver, bem ali, cobertas no meio daquele lixo. Então, ali mesmo, ele foi retirando aquele monte de latas velhas, restos de comidas, de cima daquela mão, que, aos poucos, foi se revelando assustadoramente em um corpo com fortes sinais de queimadura. Aos poucos, então, ele enxergou ali um rosto carbonizado, ainda com seus maxilares abertos, como se tivesse agonizado até o último suspiro de sua vida. Queiroz ficou pasmo com toda aquela situação. Mesmo assim, ele agiu rapidamente, guardando o pequeno objeto em seu bolso, depois de arrancar daquelas mãos, usando tanta força que até um dos dedos vieram juntos com aquela chave misteriosa. O corpo parecia ser de um homem que foi jogado no meio daquele lixão e ninguém havia percebido. Mesmo assim, ele achou melhor manter tudo aquilo em segredo, já que aquela chave parecia ter um certo valor. E talvez, se ele informasse os outros que estavam a uma certa distância e não perceberam a bizarra situação, as coisas poderiam se complicar ainda mais. Certamente, pensou ele, se ele dissesse algo, a polícia viria, e isso traria perguntas e ele não teria as respostas. E isso poderia acabar muito mal, já que o seu passado era bem tenebroso. Na calada da noite, então, Queiroz, que um dia também foi chamado de capeta por seus antigos comparsas de prisão, parecia feliz com aquela descoberta. Uma chave que poderia ser de ouro e talvez valesse uma pequena fortuna, suficiente para tirá-lo daquele maldito trabalho. Então, ele guardou aquele objeto em um pequeno buraco aberto em uma das paredes do quarto em que dormia. Queiroz também nunca contou a ninguém sobre o cadáver que viu naquela tarde. Deixem que eles achem, pensou ele, e afinal, aquele cadáver não precisaria mais daquela chave, por isso ele a pegou. Cansado então, ele resolveu se deitar para esquecer aquele dia. Como se isso fosse possível, pois aquele rosto queimado em meio a um monte de lixo ainda permaneciam em sua mente. Depois de alguns minutos, ele então caiu em um sono profundo. No meio da madrugada, Queiroz se assustou quando acordou ali, suando com aquele intenso calor. E foi aí que ele percebeu que em seu quarto uma estranha porta apareceu. Em sua mente, ele se perguntava: será que me colocaram aqui para brincarem comigo? Pensou ele, ainda suando e estarrecido com aqueles fatos. De repente, uma voz ecoou e vinha do lado de dentro da estranha porta. Abra, abra, venha, venha e abra a porta. Você me chamou, você pediu. Queiroz ficou tão apavorado que nem mesmo uma palavra saía de sua boca. Assustado, ele olhou pelo pequeno vão no rodapé da estranha porta e percebeu que algo reluzia do lado de dentro. Venha, pegue sua chave e abra. É tudo seu. Naquele momento, Queiroz ficou com muito medo. Mesmo assim, ele se levantou e se dirigiu àquela porta que apareceu ali
do nada. Do lado de dentro da porta, algo brilhava de tão flamejante que era. Aquela luz quase o cegou, principalmente quando ele colocou um dos seus olhos naquele pequeno buraco da fechadura. Então, ele forçou e forçou aquela estranha maçaneta que tinha a forma de um pequeno rosto e bem diabólico. Foi aí que aquela voz ecoou novamente em seus ouvidos, junto com uma gargalhada muito sinistra. Abra, pegue a chave que lhe dei, pegue. Rapidamente, ele em desespero se lembrou da pequena chave achada junto àquele cadáver. Ali mesmo, num pequeno buraco onde ele havia guardado, ele a pegou para em seguida usar naquela porta, mesmo ele achando que aquilo tudo estava mais para um pesadelo daqueles. E assim, finalmente, ele abriu a misteriosa porta. Quando ele entrou naquele quarto, os reflexos vieram em seus olhos, e por isso ele colocou uma das mãos para impedir que aquela luz o cegasse naquele momento. Depois de alguns minutos, seus olhos foram se acostumando com as luzes. Então, ele finalmente conseguiu distinguir a origem dos reflexos. Sim, eram vários baús antigos entupidos de antigas moedas que, pelo brilho, ele deduziu: ouro, ouro, muito ouro. Estou rico, muito rico, gritava o homem naquela noite. Naquele exato momento, Queiroz ainda ouviu aquela gargalhada sinistra ecoando por todos os cantos e que rapidamente sumiu noite adentro. A emoção do momento era tanta que ele nem fez questão de saber quem ou o que seria. Queiroz, então, pegou todos aqueles baús com muito ouro e tratou de sumir daquele lugar, que para ele era uma extensão do grande lixão, com aquele cheiro que nunca saía de suas mãos. Queiroz ficou milionário da noite para o dia. Algumas pessoas em sua volta se perguntavam como um ex-presidiário havia conseguido tanto dinheiro para comprar tantas propriedades. Alguns policiais corruptos sempre o visitavam em sua mansão para tentar extorquí-lo. As quantias dadas a esses policiais eram tantas que sua fortuna foi sumindo como areia espalhadas ao vento. A única forma de se livrar desses sanguessugas, pensava ele, seria matá-los. E foi isso que ele fez. Às vezes, ele mesmo dava cabo nesses policiais. Mas, em outras ocasiões, ele pagava alguns matadores de aluguel para matar os figurões mais importantes. Mas o cerco foi se fechando e Queiroz via toda sua fortuna se esvair. Mesmo assim, ainda havia sobrado alguns baús com ouro e a única forma de não perdê-los seria esconder em algum lugar seguro. Em sua mansão haviam muitos quartos. Então um dia ele contratou alguns homens para fazer um quarto secreto. E lá deixou os seus baús para ninguém nunca encontrá-los. Não importasse o que fizessem, pois somente ele sabia do tal esconderijo, já que os homens que fizeram aquelas paredes, ele mesmo os matou. Só assim aquele segredo morreria por ali. Agora, só ele e mais ninguém sabia onde estavam o resto do seu tesouro. Mas Queiroz havia se esquecido de alguém. Sim, o diabo. O diabo sabia de tudo, mas Queiroz não pensou nisso. Aliás, ele na verdade nunca nem sequer se perguntou sobre todo aquele ouro, pois um pacto foi feito. Porém, ele não deu a mínima, pois para ele tudo parecia ser comprado, desde que se pudesse pagar. Ele mesmo pagou fortunas para fazer trabalhos sujos e nefastos. Em sua mansão, com muitos quartos e alguns empregados que nunca souberam quem foi Queiroz, pois, se soubesse, não permaneceriam por ali nem mais um minuto.
Uma noite, porém, na grande mansão, enquanto Queiroz dormia em seu belo quarto, quando ele começou a escutar gritos e mais gritos de desesperos, e eram de seus empregados. Tem algo ruim nessa mansão, gritavam eles, depois de ver tudo que estava por ali ser jogados ao chão, como quadros, livros, talheres e até mesmo cadeiras pesadas. As luzes então se apagaram em todo o local. Enquanto alguns empregados batiam em retirada, Queiroz se viu preso em seu quarto naquela noite, pois a única porta de seu quarto havia desaparecido assustadoramente. No escuro, então, ele mesmo começou a ver na parede contrária uma nova porta aparecer, como se fosse traçada por uma labareda gigante, pois tudo ali flamejava com tanto calor que ele talvez não iria suportar por muito tempo. Aquele momento foi a primeira vez na sua vida que Queiroz se arrependeu, pois ele havia feito um pacto, mas nunca pensou em pagá-lo. Estava tudo tão escuro. Queiroz então se viu ali sem saída, pois a única porta de seu quarto havia desaparecido, para dar lugar a uma porta diabólica que um dia ele conseguiu abrir com aquela chave misteriosa. Essa era a única maneira dele sair dali, pensou ele em desespero. Chave essa que ele deixou bem guardada em segredo por muitos anos. Ali mesmo, em um pequeno compartimento, em desespero e com as mãos ainda bem trêmulas, ele pegou o objeto e colocou no portal flamejante para, mais uma vez, abri-la. E nesses segundos de desespero, vários pensamentos lhe vieram à mente. Talvez mais baús haviam por ali. Foi assim da outra vez. Essa, porém, foi a última vez que Queiroz dos Anjos, sim, o capeta. Assim que ele abriu aquela porta, ele ficou face a face com o diabo. Aquele ser horrível então lhe cobrou: Vim buscar o que é meu. Sua alma é minha. Queiroz estendeu sua mão com a pequena chave, dizendo: Tome sua chave. Essa chave não tem valor para mim, homem. Apenas a sua alma me alivia. De repente, uma gargalhada sinistra rasgou a noite, enquanto Queiroz tentava se livrar daquele objeto maldito. A mão que segurava a chave ganhou vida própria e se fechou sozinha, pois Queiroz queria se livrar daquela maldita chave, mas as suas mãos não se abriam. Aquilo começou a queimar e queimar tanto que aos poucos o seu braço foi escurecendo e aquele calor se espalhou por todo o seu corpo, explodindo em chamas que se espalharam por toda a grande mansão, consumida rapidamente juntos àquelas gargalhadas sinistras. Os bombeiros vieram. Tudo ali havia se queimado em um compartimento. Um dos homens encontrou os restos de um corpo carbonizado. Em uma das mãos, ainda fechada, estava um estranho objeto que reluzia muito. O homem então arrancou da mão esquelética e aguardou. Assim que os demais bombeiros chegaram, nada perceberam, a não ser aqueles restos mortais de um corpo totalmente carbonizado. Mas eles perceberam que uma das mãos lhe faltava um dedo. Muitas perguntas foram feitas naquela noite, mas quem pode nos dar as respostas?